Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal do professor Jefferson Sbardella e do Sejure Cursos, onde você sabe, o objetivo é compartilhar conhecimento sobre direito imobiliário, também sobre direito processual civil, com a professora Leilane, e também sobre direito das sucessões, também com a professora Leilane. Então, não deixe de se inscrever aqui em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, para que assim a gente possa difundir ainda mais o conhecimento jurídico. Hoje o tema é polêmico e muito importante, muito interessante. Afinal de contas, está liberada a venda de imóveis na planta sem o registro da incorporação, como estão divulgando aí aos quatro ventos, em razão de uma decisão havida no Tribunal de Santa Catarina? Então, é isso que a gente vai tratar, esse é o assunto de hoje. E eu digo a vocês já, desde logo, sem enrolação, que não está liberada. A Lei 4.591, de 64, a Lei das Incorporações, continua rígida em seus termos. É contravenção vender imóvel na planta sem o registro da incorporação. Mas então, o que está acontecendo? Por que está sendo divulgada essas informações de que estaria liberada a venda de imóvel? Acontece o seguinte, teve uma decisão em Santa Catarina, no Tribunal de Santa Catarina, a respeito de termo de reserva. Então, teve uma incorporadora lá de Balneário Camboriú que fez termos de reserva. Então, um termo de reserva, o que é? É aquela situação onde o pretenso comprador, ele se interessa pelo produto que está sendo divulgado, obviamente, no mercado, e aí ele vai lá e firma um termo. Por que esse termo de reserva? Porque justamente o registro da incorporação ainda não existe. Mas a lei é clara, a Lei 4.591, lá no seu artigo 32, conjugada com o artigo 29, conjugada com o parágrafo 3º do artigo 32, é claro que eu preciso, para oferecer esse produto no mercado, esses imóveis na planta, eu preciso do registro prévio do memorial de incorporação na matrícula do imóvel. Somente assim é que os adquirentes, os promitentes compradores, poderão levar a sua promessa de compra e venda a registro. E termo de reserva não se confunde com contrato preliminar. Mas então, por que essa decisão? O tribunal entendeu que aquele termo de reserva firmado por essa incorporadora junto aos pretendentes dessas unidades, ele era válido naquele momento, né? Ela deu legitimidade àquele termo de reserva, porque ela entendeu que não era propriamente dito o contrato ainda de compra e venda ou de promessa de compra e venda, mas veja um detalhe dessa decisão. Ela deu o prazo de 90 dias para a incorporadora completar o registro da incorporação. Então, veja, não está assim liberado como se está falando. Tá? Aquela decisão foi um caso específico, né, daquela situação ocorrida com aquela incorporadora, que ela concebeu o produto, né, não tinha ainda, obviamente, o registro da incorporação, mas o produto já estava concebido, já tinha lá todo o material publicitário, e aí os interessados firmavam lá os termos de reserva. Mas, veja, eu faço aqui um alerta, essa é uma decisão dentro de um processo, não tem repercussão geral nenhuma, até porque foi uma decisão num tribunal de justiça, né, de um dos estados. Então, vejam, continua válida a regra de que é necessário o registro da incorporação para a venda das unidades, das futuras unidades. Porque, vejam, quando você está comprando, entre aspas, comprando, porque não pode vender imóvel na planta sem o registro da incorporação, quando você está firmando um termo de reserva, primeiro, na minha ótica, para que seja caracterizado aquilo como um termo de reserva, ele não pode ter penalidade caso a pessoa, o pretenso comprador, desista de comprar. Ah, eu tenho aqui interesse nessa unidade. Tá? Então, pela autonomia privada, eu quero sim assinar aqui um termo de reserva, eu quero ter preferência na compra desse imóvel. Não tem problema se lá já tiver valores, inclusive descritos, não há problema, tá?
eu tenho que estar ciente de que ainda não há o registro da incorporação, mas a partir do momento que tem uma penalidade, caso eu não venha a adquirir, depois de registrado o memorial de incorporação, se tiver uma penalidade, para mim, já estaria descaracterizado o termo de reserva. Aí não é termo de reserva, aí você está trabalhando com um contrato preliminar, o que é vedado, antes do registro da incorporação. Então, a gente tem que separar bem o que é termo de reserva do que é contrato preliminar. Se eu já tenho ali todas as condições, se eu tenho que já aportar pagamentos e eu tenho penalidades, caso eu desista de fazer a compra após o registro, então ali já está um contrato preliminar e não apenas um termo de reserva. O que acontece? Teve uma modificação trazida pela Lei 14.382, de 2022, que mudou a redação do artigo 32 da Lei 4.591. E aí eu penso que, embora a intenção do legislador fosse adequar a redação do artigo 32 ao artigo 29, ao parágrafo 3º do próprio 32, para falar em alienar ou onerar unidades, ele foi infeliz. Por quê? Porque antes, como é que era a redação do artigo 32? Que dizia que era vedado negociar unidades antes do registro do memorial de incorporação. Agora ele diz o quê? Que é vedado alienar ou onerar. Mas vejam, a lógica da lei das incorporações é alienar e onerar. Por quê? Porque a partir do momento em que eu registro o memorial de incorporação, e para isso serve a Lei 4.591, para dar segurança aos adquirentes, a partir do momento em que eu registro o memorial de incorporação, eu estarei dizendo o seguinte: olha, eu estou vinculando essa fração ideal aqui a uma futura unidade. Então, você, adquirente, estará adquirindo uma fração ideal, mas essa fração ideal não é em condomínio geral, como, por exemplo, se daria num termo de reserva. No termo de reserva, você estaria adquirindo uma fração do terreno, sem vínculo com uma futura unidade. Só vai ter esse vínculo a uma futura unidade quando? Quando for registrado o memorial de incorporação. E essa é a lógica da Lei 4.591, dar segurança aos adquirentes. A partir do momento em que o incorporador registra esse memorial de incorporação, o adquirente, adquirindo aquela futura unidade, adquirindo aquela fração que estará vinculada a uma futura unidade, ele pode pegar essa promessa de compra e venda, esse contrato preliminar, esse compromisso de compra e venda, chame como quiser, eu chamo de promessa de compra e venda. Você pode pegar esse instrumento e levar a registro. Está lá no artigo 1225, inciso 7º do Código Civil, que é direito real o direito do promitente comprador. Também prevista a promessa de compra e venda lá no 1417 e no 1418 do Código Civil. Então, eu pego aquela promessa de compra e venda e levo ela a registro lá na matrícula mãe do empreendimento. Naquele momento, eu estou adquirindo, então, o direito real àquela futura unidade. E no termo de reserva não tem isso, porque onde é que você vai registrar o seu termo de reserva? Não tem nem como registrar, nem como averbar. Então, no termo de reserva, você estaria adquirindo uma fração de um terreno, num condomínio geral, e não através do sistema de incorporação. Então, por isso que não está liberada a venda de imóveis na planta sem o registro da incorporação, sem o registro do memorial de incorporação. Essa notícia está sendo divulgada, assim, de forma errada, a meu ver, né? Tem que ter as cautelas, inclusive, vejam, na decisão, na própria decisão, o TJ, ele diz, olha, você tem 90 dias, incorporador, para registrar essa incorporadora. Então, mesmo que ele admita como sendo válido aquele termo de reserva, dentro de uma autonomia privada das partes, né? A pessoa ali, o pretenso comprador, tendo ciência do que realmente é apenas uma reserva, mas veja, ele deixa claro, olha, precisa registrar a incorporação, senão onde é que estaria a segurança jurídica, né? A lei das incorporações, ela foi criada justamente para dar segurança jurídica aos adquirentes, principalmente, né, gente? Então, essa é a lógica da lei das incorporações. Então, respondendo, não está liberada a venda antes do registro da incorporação.
faz-se necessário, sim, registrar o memorial de incorporação. O termo de reserva, para mim, ele é possível? Sim, é possível, desde que seja realmente um termo de reserva. Tenha lá, eu quero autonomia privada. Poxa, tem um incorporador que eu sei que vai lançar um empreendimento aqui próximo à minha casa, ao meu escritório, e eu me interesso, eu chego lá, olha, incorporador, como é que vai ser esse empreendimento? Ah, tá aqui, vai ser assim, vai ter 2 torres, vai ter um hotel, vai ter isso, vai ter aquilo. Opa, eu me interesso. Vamos assinar um pré-contrato? Vamos assinar um termo de reserva? Me interessa comprar. Opa, vamos assinar. Só que aí, a partir do momento que envolve penalidades, caso eu desista desse termo de reserva, ou então já tenha todas as características de contrato de promessa de compra e venda, aí, para mim, estaria descaracterizando o termo de reserva e se transformando num contrato preliminar, o que é vedado, então, pela Lei 4.591 de 64, antes do registro do memorial de incorporação. É isso, então, esse era o assunto de hoje, espero que tenham gostado, não deixe de compartilhar esse conteúdo com colegas, com amigos, e aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.